estamos aqui num espaço que durante anos foi um café. Portanto, o meu pai era um desejo dele de que Paderno tivesse um café. E, consequentemente, encontrou aqui um edifício, 2 edifícios velhos, e adquiriu isso. Depois, aqui tinha um declive, que era, portanto, em barro, isto é aqui mais ou menos o nível do terreno, e depois ele baixou, inclusivamente até fez cave, que é a primeira cave que foi construída em Paderno, e o que permitiu então ter espaço não só para o café, como da cave para os petiscos e tal, e a parte de cima para a residência. Na altura, em Paderno haviam poucos telefones. A minha mãe, curiosamente, foi realmente nomeada a chefe ou responsável na altura, depois mais tarde foi considerada chefe, porque na altura a nomenclatura era outra, em que haviam 3 telefones. O telefone da própria estação de Correios e mais 2 comerciantes que tinham telefone. Na altura, portanto, houve aqui um movimento de que 10 ou 12 pessoas quiseram instalar telefone, e Paderno deixou de ter 3 telefones para ter, então, 15 telefones. E curiosamente, aqui há uma curiosidade muito grande, o telefone do meu pai era o número 4, portanto, os 3 que já haviam, o primeiro foi do meu pai, o número 4, e este telefone serviu durante muitos anos como o posto público para as pessoas, portanto, fora das horas normais de correio. Estavam todos reunidos aqui, numa casa que havia aqui um tabica, que havia um matraquilhos, utilizando até a linguagem, aqui é onde estavam os matraquilhos, mas retirados, puseram uma mesa, e a mesa tinha comida para todos, comida, bebida para todos. A certa altura, um dos proprietários dos telefones, que estava aqui integrado, a certa altura, no meio dos discursos, ou depois dos discursos, dei-lhe na cabeça voltar a mesa ao contrário, e tudo o que estava em cima da mesa partiu-se, pratos, garrafas, tudo o que estava em cima da mesa partiu-se, e ele ficou com um ar mais alegre, porque tinha cometido uma proeza muito grande. Todas as outras pessoas jogavam as mãos à cabeça, naturalmente os visitantes ainda nunca tinham tido uma situação idêntica, naturalmente um acontecimento insólito, mas só que aquilo teve a solução de que o meu pai, sempre preocupado, disse: isto resolve-se amanhã. A dona Maria das Casinhas, que era uma das empregadas, vai lá ao estabelecimento do São Modesto e traz tantos pratos, tantos copos, aquilo que foi necessário, e o dito custo ficou feliz porque teve ali uma explanação da sua ironia. Eu devia ter, na altura, supostamente 15 anos de idade. O telefone toca, vou atender o telefone, e quem estava do outro lado a chamar Dr. Mário Lister Franco, uma personalidade na época. O homem liga para mim para convidar-me para ser correspondente do Diário de Notícias. E eu me agradeci muito, fiquei muito satisfeito e tal, mas digo-se a ele: mas eu só tenho 15 anos. 15 anos? Mas 15 anos, mas era necessário ter 21 anos, que era antigamente a idade, não era os 18 que são hoje, era 21 anos. De modo que o homem ficou, não digo paralisado, mas ficou logo preocupado. Afinal de contas, já vou convidar uma pessoa e a pessoa não pode, tem 15 anos, não pode. E ele perguntou-me: o seu pai sabe escrever? Eu disse: o meu pai sabe escrever, tem uma letra mais bonita do que ele, mas notícias não. Pois, porque ele estava habituado a ler-me no jornal, portanto, Notícias do Algarve, que mais tarde terminou e foi substituído pelo Jornal do Algarve, onde eu depois comecei também a escrever. Portanto, Notícias do Algarve, ele disse: mas eu leio as suas notícias muitas vezes e tal, mas o seu pai sabe escrever? Pois sabe, então posso falar com o seu pai? Pode. Chamei o meu pai veio, esteve a falar com o Dr. Mário Lister Franco, e ficou combinado então que o meu pai seria o responsável de mim, não da feitura das notícias. Eu iria publicar as notícias, como aliás fui até aos 21 anos e depois até aos 50, ou coisa do género, 40 e tal, que foi quando deixei de ser correspondente do Diário de Notícias. E a partir daqui, com a facilidade do telefone,
eu, portanto, superei aquelas dificuldades que eram normais na altura de fazer correspondência, que era mandar num postelinho, mandar numa carta. O telefone, portanto, dava para mandar de imediato as notícias. O correspondente de Paderne do século, que era, portanto, o rival do Diário de Notícias, era o regedor, que era compadre do meu pai e que era o maestro da banda filarmónica. E o homem disse assim comigo, a certa altura, disse: "Oh, compadre, então os homens escrevem uma carta a dizer que as notícias que eu mando são atrasadas ou são esquecidas, não sei o que mais. Como é que eu resolvo este problema?" Digo assim: "A gente vai resolver isso." E resolvi um problema que durante anos nem o século ficou a saber, nem o Diário de Notícias, de que eu escrevia as notícias dele, mudando a cabeça da notícia, alterando a notícia, e portanto eu correspondia, mandava notícias para o século e notícias também para o Diário de Notícias. Eles que se entendam que é esse problema. Foi nessa altura, já lá vão muitos anos.